Gente, essa questão vai trazer para a gente que uma espécie exótica pode ser definida como qualquer espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural. A introdução dessas espécies em novos ambientes é uma prática feita há muito tempo pelos seres humanos que pode alterar o equilíbrio de populações naturais ou mesmo afetar a biodiversidade de um ecossistema. O gráfico representa a variação do número relativo de indivíduos de uma população A antes e depois da introdução de uma espécie exótica X em seu habitat. Então, se a gente observar o gráfico, gente, antes da introdução do X, né, dessa espécie X, a gente tinha aqui um número relativamente estável nos organismos de A, né? Você tinha, às vezes, aumentos, diminuição, mas era mais ou menos a mesma coisa ao longo do tempo. Então, você tinha uma situação de equilíbrio nessa população A. Quando você introduz a espécie exótica, você tem uma queda do número de indivíduos de A que depois se restabelece, tende a ficar novamente no equilíbrio. Mas você tem uma drástica redução na quantidade de indivíduos. Então, ele pede que a gente analise as informações e marque aquela que foi incorreta. Na letra A capacidade de suporte do ambiente para a população A pode ter sido alterada pela introdução da espécie X. Gente, isso é claro observando o gráfico. O fato de ter diminuído a quantidade de indivíduos da população A com a introdução de X nos mostra que pode ter faltado alguma coisa para a população A, como, por exemplo, comida, espaço, né, que são fatores que limitam o crescimento da população. Então, essa é uma alternativa que está correta, não é a nossa resposta. Na letra B, ele fala: a biodiversidade do ecossistema anterior referido foi reduzida pela introdução da espécie exótica X. Gente, por mais que pareça dar uma sensação de que essa resposta é verdadeira, ela é incorreta. Por quê? Realmente a gente teve uma redução no número de indivíduos da população A, mas a nossa biodiversidade, ela não diminuiu. Porque a biodiversidade, ela vai observar o número de espécies. Então, antes eu só tinha a população A, depois eu passo a ter A e X. Então, mesmo, né, sabendo que a espécie X compete com a espécie A, não necessariamente é bom porque ela é uma espécie de fora, mas a biodiversidade naquele local aumentou. Então, você tem uma redução do número de indivíduos, mas você não tem uma redução da biodiversidade. Essa é a alternativa. Mas vamos ver as outras duas para ver o que está correto nelas. A espécie exótica X poderia afetar a população A competindo por espaço, por luz ou por nutrientes do meio. Então, a gente já comentou disso na letra A, né? Isso é realmente verdadeiro, porque o fato de você ter reduzido o número de indivíduos significa que alguma coisa afetou a população A. Pode ser a falta de espaço, luz e nutrientes, como está dizendo, ok? Então, essa é correta. E na letra B, ele fala: a espécie exótica X poderia afetar diretamente outra população do ecossistema que mantém relação ecológica com a população A. Então, gente, essa também está correta. Por quê? A gente viu que os indivíduos da população A diminuíram. Mas vocês já pensaram que o fato de ter colocado X, você pode ter beneficiado, aumentado números, por exemplo, de predadores de A? Se você, por algum motivo, beneficia os predadores de A, automaticamente você vai reduzir o número de indivíduos da população A. Por quê? Eles vão estar morrendo. Então, a letra D também está correta.